Saudações, caros amigos do Ideal Espírita, da família Jesus de Nazaré, essa casa que nos acolhe e nos incentiva ao estudo cada vez mais profundo dessa doutrina libertadora que é o Espiritismo. Nós da família Espírita Jesus de Nazaré prezamos muito pelo estudo sistemático da doutrina espírita. Essa casa tem diversos grupos de estudo e temos também as nossas reuniões doutrinárias. Esse nosso colóquio, desse momento, é para tratar de um assunto de devera importância para nós estudiosos do Espiritismo. O tema proposto é Espiritismo, medo ou preconceito. Eu fiz questão de separar os dois momentos, porque o Espiritismo, em algum momento, ele pode meter um medo profundo e o outro, ele pode ser altamente entendido como preconceito. Vou começar pelo fato onde é que o Espiritismo pode ser uma doutrina que gere medo. Por que o medo? O medo é uma característica humana que propõe o princípio de autodefesa, de proteger-se. Então, obviamente, a estrutura do Espiritismo, como aqui eu vou colocar, vai deixar bem claro por que o Espiritismo ele é uma doutrina que, em muitos casos, meteu medo na época da sua promulgação, né, que foi em 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos. Fica evidente para mim, no estudo que eu fiz, de que o Espiritismo é, por excelência, uma sociedade. Uma sociedade como se fosse uma confraria, uma sociedade secreta, de homens sérios, altamente comprometidos com os fins éticos e morais da sua época, como assim ainda o é hoje. E sob o auspício do seu codificador, mais conhecido como Allan Kardec, e toda a sua equipe, né, encarnada, e com princípios profundamente éticos e morais e também financeiros. E que pôde, de alguma forma, contar com o apoio do aqui denominado mundo espiritual. E para nós seria chamado o mundo original. E o mundo material seria a cópia do mundo espiritual, ou seja, do mundo original, assim como o próprio Kardec estabeleceu. E queremos também deixar bem claro que o Espiritismo, assim como o cristianismo, e o próprio Kardec assim estabeleceu, o cristianismo tem a sua estrutura também em uma sociedade secreta, em uma confraria, onde Jesus era um dos protagonistas dessa sociedade secreta, dessa confraria. Ou seja, todos os espíritos, todos os seres espirituais e materiais que se envolve em complexas mudanças de paradigma, obviamente, eles têm que estar preparados para o duro embate com as equipes conservadoras, que aqui são chamados os materialistas e os capitalistas selvagens. Vamos entender onde estão, né, dentro dos anais do Espiritismo, por que o Espiritismo é uma doutrina temerosa para a sua época e ainda o é hoje. Kardec definiu pontos bem estratégicos, chamando, lá na introdução do Livro dos Espíritos, né, que o Espiritismo seria uma doutrina do infinito. Ora, para alguém que estava, em 1857, lançando o Livro dos Espíritos, e logo na sua introdução, ele vai chamar o Espiritismo de doutrina do infinito. Outro ponto que ele coloca bem claro nas suas obras que tiveram um tempo curto para ser trabalhada foi 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, e a sua desencarnação em 1869, ou seja, 12 anos do lançamento do Livro dos Espíritos até a sua desencarnação em 1869. E lá em uma das suas obras, ele também deixa bem claro que o Espiritismo aceita
a bandeira da universalidade. A verdade, venha de onde vier, é a nossa bandeira. É um outro ponto forte do espiritismo kardeciano. Vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, muito contestados, porque o Espiritismo foi fazer um novo Evangelho, porque nós já teríamos a Bíblia. Ele colocou lá, está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele coloca Sócrates e Platão, como precursores do cristianismo e do espiritismo. Ora, se nós observarmos, Sócrates e Platão está há mais de 500 anos antes da era cristã. E Kardec coloca lá como protagonistas, lá naquela época, das problemáticas filosofias platônicas e aristotélicas, como sendo eles já precursores do cristianismo e do espiritismo. Outro ponto que está muito claro nas obras kardecianas, como estrutura inviolável, é a pluralidade dos mundos. Kardec reconhece, ipsi literis, que a Terra é simplesmente mais uma pequena ilha nesse arquipélago nosso, do nosso sistema solar. Eu costumo dizer que a Terra que nosso sistema solar é um arquipélago, onde nós somos mais um dos pequenos planetas desse arquipélago, uma pequena ilha. E o conteúdo espírita, quando muito bem lido, vai deixar isso com muita clareza. Outra coisa que está muito forte dentro do espiritismo, que poucas pessoas conhecem, são os 12 volumes da Revista Espírita que o Kardec escreveu para poder nortear, para poder simplificar, para poder ser mais pedagógico no contexto do que é o espiritismo. E muito poucas pessoas conhecem esses 12 volumes da Revista Espírita. Então, diante disso, esse primeiro tópico, que seria o espiritismo estrutural, que no meu conceber é uma estrutura inviolável, é uma estrutura secreta e é uma estrutura de poder e força, onde nenhum outro aspecto da sociedade humana teria capacidade de mexer nessa estrutura inviolável e secreta. Outra coisa que o Kardec deixa bem claro, e a gente precisa realmente estudá-lo, é que o espiritismo é uma doutrina que veio para colaborar, para criar pontes entre as outras doutrinas, e não para criar divergência e criar novas barreiras. Por isso, fica bem claro aqui na estrutura da doutrina espírita que o espiritismo definitivamente não é uma religião, porque ele já nasce dentro do cristianismo, ele já tem toda a estrutura formada dentro do cristianismo, e o cristianismo tem um arcabouço de doutrinas internas, entre elas a poderosa Igreja Católica Apostólica Romana. Então, por aí já se sabe que o cristianismo é muito maior do que a estrutura da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. E vamos dizendo agora por que o espiritismo é uma doutrina de preconceitos. Onde estão os preconceitos do espiritismo? O preconceito do espiritismo começa com os usuários do espiritismo. A quem o espiritismo é endereçado? A quem o espiritismo veio servir? Veio servir à população, aos espíritos chamados encarnados, que Kardec bem denominou no livro dos médiuns. Então nós do movimento espírita, nós estudiosos do espiritismo, seríamos os beneficiários do espiritismo, os que fazemos o movimento espírita, o que organizamos as casas espíritas, os hospitais espíritas, as clínicas espíritas, os sanatórios espíritas, as creches espíritas, enfim, somos nós os propagadores do espiritismo. Por isso que há essa grande divergência, esse risco, porque dentro do arcabouço, da estrutura do edifício do espiritismo, como eu falei, que é um arcabouço inviolável, dentro dele também, que já vai para o movimento espírita, para o usuário do espiritismo, uma coisa que o espiritismo não abre mão, está dentro do seu arcabouço de estrutura, que é a questão do milagre, a questão dos santos e a questão da fé cega. Essas três estruturas estão dentro do arcabouço do movimento espírita.
a maior parte dos espíritas ainda se convive muito fortemente com os milagres, com os santos e com a fé cega. Isso está previsto dentro da proposta estrutural do Espiritismo. Mas isso em momento nenhum abala e dificulta o entendimento do chamado Espiritismo original. E o movimento espírita seria o movimento que copia o Espiritismo original. Kardec também deixou muito claro que existe o mundo espiritual original e o mundo espiritual cópia. O mundo espiritual cópia seria o mundo material. O mundo espiritual original também é um mundo material. Então, cria-se muito a dificuldade de entender o que é o mundo espiritual e o que é o mundo material. Mas, na formação da estrutura do Espiritismo, Kardec deixa bem claro de que o mundo original também é um mundo material. Então não tem nenhuma diferença, a questão é a densidade da matéria que estamos, que gera essa dificuldade do nosso entendimento de que o mundo espiritual está distante de nós. O mundo espiritual está vinculado, está entrelaçado com todos nós. E é o pensamento que faz com que você entre em contato com essas dimensões do mundo chamado invisível. E quais são os canais que Kardec usou para nos oferecer essa possibilidade? Usou o canal da mediunidade. Que essa mediunidade, ela está em uso da humanidade desde quando os primeiros humanos vieram à Terra. Não foi atribuição do Espiritismo fazer uso da mediunidade. O Kardec usou a mediunidade como uma ferramenta de demonstração para o contexto científico da demonstração da comunicabilidade com os espíritos. E o Brasil tem essa peculiaridade por ser um país de muitas miscigenações de povos, e todos esses povos têm nas suas culturas os seus ritos. E nesses ritos estão todos eles indistintamente qualificados como chamados seres superiores, como os deuses, enfim. Cada cultura tem a sua tradição de lidar com o chamado fenômeno da morte. Mas a estrutura, como eu disse, do Espiritismo original deixa muito claro de que o movimento ele tem toda essa característica de gerar os chamados conflitos do preconceito. É nesse conflito de preconceito que vai se ganhando a oportunidade de confraternizar-se através do respeito, porque só o respeito vai superar os preconceitos, porque as culturas sempre vai ser cultura. A função do Espiritismo não é alienar as culturas, não é conflitar as culturas. A função do Espiritismo é criar pontes, demonstrando que todas as culturas da Terra têm vínculos estreitos com o chamado mundo original, ou seja, mundo espiritual. Que na minha concepção, eu já venho muito sabiamente entendendo que nós todos estamos no mundo espiritual, como o próprio Emmanuel chega a dizer que todos nós estamos no mundo espiritual. Como eu falei, muito poucas pessoas estão preparadas para entrar na estrutura secreta do Espiritismo. Porque nós temos nossos afazeres, nós temos questões familiares, questões financeiras a lidar, e nos cabe simplesmente desfrutar da parte serviçal do Espiritismo. Mas aquelas pessoas que têm sede de saber, que lá no Evangelho tem o Jesus dizendo, vem a mim todos vós que estão cansados, aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ou seja, tem que ter um espírito de muita sede, de uma necessidade extrema, para poder admitir que chega um momento da mudança de paradigma. E que fique bem claro de que a doutrina espírita ela é integralmente submetida ao cristianismo original. O que também existe o cristianismo original, existe o cristianismo populacional, ou seja, o cristianismo original, como eu falei, é uma confraria secreta de espíritos altamente qualificados, invioláveis, e existe o cristianismo popular,
que é o cristianismo das religiões, que é o cristianismo dos abusos, né? Das perseguições religiosas, das guerras políticas e econômicas, do poder à força. Esse é o cristianismo popular, não faz parte do cristianismo original. Dentro do espiritismo existe um grupo de estudiosos que chama o espiritismo de cristianismo primitivo. Por que cristianismo primitivo? Porque o cristianismo primitivo está bem claro de que todos aqueles que Jesus chamou eram espíritos conhecidos, que em nenhum momento pestanejou em negar o chamado do seu Senhor. Mas é claro, como eu falei, nem todas as consciências estão aptas a adentrar o cristianismo original. O cristianismo secreto, blindado, incorruptível, são poucos. E outra coisa, o Jesus original do cristianismo não é o mesmo Jesus popular. Por que não é? Porque o Jesus original, o Jesus blindado, inquestionável, é um Jesus imortal. É um Jesus que criou o planeta. Então ele não pode estar submetido àquele povo que ele chamou praticamente de ralé. Porque ele mesmo disse, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Quem são os escolhidos? Os escolhidos denotam claramente uma hierarquia de poder, de sensibilidade, de capacidade crítica, de não se deixar abater por nada do planeta, por nada da sociedade. Os espíritos comprometidos, e o Kardec deixa muito bem claro isso, eles estão preparados para todas as batalhas. São espíritos invioláveis, imortais. Por isso que eu questiono, entendo a política popular do Jesus crucificado, do Jesus que sofreu por nós, do Jesus que deu a sua vida para nos salvar. Salvar de quê? Se ele mesmo disse que nenhuma das suas ovelhas se perderiam, que pode haver ovelhas desgarradas, que pode haver ovelhas que se degradeiam umas com as outras. Mas dentro do cristianismo original, o Jesus é vencedor. Todos os seus discípulos foram vencedores e são vencedores até hoje. Então é preciso ter maturidade, ter capacidade crítica de entender o que é uma coisa original, o que é uma coisa inviolável, o que é uma coisa secreta, do que é uma coisa popular, do que é uma coisa para o povão. Esse espiritismo que está aqui, ele tem a estrutura de ser um espiritismo original, inviolável, mas ele respeita e entende aqueles que são os consumidores do espiritismo, aqueles que vão para o culto no lar, que fazem evangelho no lar, que tem escolas espíritas, evangelização espírita. Tudo isso está no contexto do movimento espírita, que é bem diferente do espiritismo original. Vamos ver a contribuição que o espiritismo deu à ciência e à filosofia. Tem uma questão emblemática lá no livro Consolador, quando os questionadores perguntaram a Emmanuel se a ciência, se o espiritismo precisaria da ciência para alguma coisa. Emmanuel, sendo um espírito de alta hierarquia antes da Terra, ele disse não. É a ciência que vai precisar do espiritismo nas novas descobertas que o espiritismo já sabe que existe. Porque no livro dos Espíritos e também em uma parte do cristianismo original estava dizendo que o futuro já existe. Ora, isso dentro da sociedade secreta é natural todo mundo saber disso, mas vai colocar isso no contexto da humanidade comum. Vai colocar isso no movimento comum. Ninguém vai acreditar, porque não cabe na cabeça das pessoas comuns entender que o futuro já existe. Porque antes de construirmos um prédio, a estrutura do prédio já existe na planta, nos arquitetos, em todo mundo que fez a estrutura funcionar. Não existe estrutura material sem que antes tenha estrutura ética e moral. Então é nesse ponto que nós gostaríamos de mostrar aos nossos companheiros e irmãos que toda a diversidade, todas as brigas, todos os transtornos de espiritismo de esquerda, espiritismo de direita, isso está no contexto de nós outros mortais que temos medo de morrer, que quando o irmão nosso desencarna a gente chama de infelizmente morreu. Nós ainda não estamos no arcabouço de entender um espiritismo secreto, um espiritismo que Kardec fez lá no seu grupo secreto, um princípio de pacto, que
quem desencarnar primeiro vai vir, no tempo mais recorde possível, dar o testemunho da imortalidade da alma. E ele mesmo foi um deles. 2, 3 dias depois, ele já estava dizendo: eu estou aqui, firme e forte, escrevendo para todo mundo. E ele fez um livro, que está no livro popular, está no livro crítico, que é o livro Céu e Inferno, né? Onde ele faz um estudo sistemático, cientificamente comprovado, com documentário de pessoas familiares que disseram, e o próprio Chico Xavier também fez isso, demonstrando a imortalidade da alma. Então cabe a nós, da Casa Espírita, e essa casa tem um compromisso muito sério em demonstrar, fazer a separação do joio e do trigo, de que para nós Jesus é um vencedor. Para nós Jesus vai ser sempre, e aqueles que o seguem, sem dúvida nenhuma serão vencedores. A equipe que apoiou Kardec, está aqui, eu coloquei, são pessoas que já tinham toda a sua hierarquia social definida, moral e financeira. Não pode existir uma sociedade secreta, não pode existir um colegiado sem que tenha um arcabouço ético e moral e financeiro. Isso o Espiritismo tinha, e isso o cristianismo tinha. Não se pode imaginar os discípulos de Jesus sendo pobres. Quando nós nos incorporamos em uma confraria, em uma sociedade secreta, nós passamos a ser beneficiados por tudo que aquela sociedade secreta tem. Nós não temos nenhum bem particular. Nenhum bem da sociedade secreta nos cabe em termos familiarmente falando. Mas enquanto membro de uma sociedade secreta, de uma confraria, como a confraria kardeciana, como a confraria dos discípulos de Jesus, todos eles tinham 100% de cobertura em todos os sentidos da vida. Não lhes faltava nada, mesmo porque quando adentramos na sociedade secreta, nós fazemos altamente um voto de fidelidade a consumir o mínimo. E Kardec, na sua sapiência, ele fez essa pergunta aos espíritos: qual seria a forma mais fácil de vivermos felizes na Terra? A resposta foi ipsilon: viver o melhor possível, consumindo o mínimo possível. Ou seja, até o vínculo de consumismo cabe à população, cabe aos povos da Terra. Os seres que estão comprometidos com a evolução do planeta, como está lá na Assembleia do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizendo: nós somos responsáveis pela evolução do planeta. Não foi da evolução da religião católica, protestante, não. É a evolução do planeta e de todos os seres do planeta, desde o mineral até o mais evoluído dos seres. Então que fique claro que o Espiritismo assina embaixo, sendo uma ponte para a confraternização de todos os povos. E quando nós temos uma casa espírita organizada, nós estamos dando um alto exemplo de que a organização tem que ser inviolável. Nenhum membro da sociedade espírita tem que ter interesses pessoais, interesses políticos, porque isso viola os princípios éticos da estrutura secreta que é o Espírito Divino. Hoje, dificilmente nós temos a seriedade das instituições religiosas a esse sagrado termo de amorosidade e de não uso da estrutura da religião como benefício político. Nós estamos totalmente dissociados, tanto que o próprio Jesus fazia esse alerta: ai de vós, escribas de fariseus e hipócritas, porque vocês falam com a boca o que não está cheio o coração. Então, se hoje nós temos, não só no Brasil, mas no mundo todo, as políticas usando das religiões para manipular os povos, está claro de que isso está gerando uma alta rebelião, um alto risco de conflitos armados, sofrimentos e morte. Isso está previsto? Está previsto. Porque Kardec definiu nas suas obras, se não me engano no Livro dos Espíritos, que a nossa sociedade atual, com todo o desenvolvimento tecnológico, nós estamos comparativamente em um estágio de adolescência sociológica. Qual é o nosso estágio de adolescência? O que fez
armário quando eu tinha de 10 a 18 anos. Eu fiz muita besteira, achando que poderia acabar o mundo, como se eu fosse o Senhor do mundo. Hoje, nós temos tendo um exemplo claro de que os abusos humanos políticos estão gerando à humanidade dores atrozes. Mas lembrarmos muito bem que essas dores estão todas elas previstas nessas estruturas imbatíveis e invioláveis, que é o processo espiritual. E Kardec diz mais: o livro dos Espíritos é um livro altamente desafiador. Enquanto nós usamos o princípio da soberania biológica, a sobrevivência do corpo, Kardec diz que o corpo é pouca coisa. Por que o corpo é pouca coisa? Porque o corpo é uma roupagem do espírito. O espírito tem capacidade de ter múltiplas roupas. Temos nós encarnados, não sou eu mais esse exemplo, porque eu tenho muito poucas roupas, mas tem pessoas que têm um guarda-roupa que vai dar 10 ou 20 encarnações e não vão conseguir vestir todas. Então dá para entender a seriedade que é a doutrina espírita. Quanto à questão das calamidades, que morrem muitas pessoas de uma só vez, que é um clamor, por que Deus deixa isso acontecer? O que Kardec diz lá no livro dos Espíritos? Ele diz que o desencarne é um ato natural da evolução de todos os seres da Terra. Se desencarna um, ou dois, ou muitos de uma vez, não faz muita diferença, porque nós não somos daqui, nós perdemos a nossa consciência primária, e aí queremos nos tornar como seres habitantes permanentes da Terra. O exemplo que Chico Xavier deu, não só ele, como tantos outros espíritos, que isso está na obra kardeciana, a bicorporidade. A bicorporidade, a própria ciência hoje já está estudando a bicorporidade. Onde está o teu coração, aí você está. Onde está a tua mente, aí você está. Então nós temos hoje o estudo dos sonhos, as premonições, que deixa bem claro que nós estamos muito longe de entendermos a riqueza que o Espiritismo, início do século XIX, em pleno século XXI, coloca à disposição de todas as ciências, sem temor nenhum, de contribuir para o bem-estar social e uma sociedade mais humanitária. E olhe que é um livro que foi escrito em 1857 e nunca foi revisado, e o próprio Kardec disse: se em algum momento a ciência encontrar fatos novos, automaticamente o Espiritismo seguirá a ciência. Isso eu estou falando do Espiritismo estrutural, do Espiritismo legal, do Espiritismo original, do Espiritismo secreto. Isso não cabe ao movimento espírita. Existe no movimento espírita os sectários, os defensores ainda dos santos, os defensores ainda dos milagres, da fé cega. Esses somos nós, são as pipoquinhas da doutrina espírita. Isso, como eu falei, não altera nada. Que fique bem claro que espiritismo e cristianismo estão entrelaçados, estão irmanados. Sócrates e Platão faz parte indumentariamente da doutrina espírita, do movimento cristão organizado, mas os espíritas verdadeiros se sentirão capazes de entenderem, de serem tolerantes, de serem corteses, seres caridosos, para não entrar em conflito com nenhum dos nossos irmãos religiosos em termos de credo superior e inferior. E que fique bem claro, o Jesus que a doutrina espírita traz para nós é um Jesus, como eu falei, de uma sociedade secreta. É um Jesus que se mostrou palpável, se mostrou tocável, se mostrou lúcido com seus discípulos, mas hoje nós vivemos num arcabouço cultural multimilionário que movimenta grandes empresas do mundo inteiro, de um Jesus crucificado, de um Jesus que sofreu para nos salvar. Isso não vai mudar com facilidade, porque isso está já introduzido na cultura popular dos povos cristãos, assim como Maomé está na cultura, assim como Buda, assim como tantos outros. Então que nós tenhamos o bom senso de estreitarmos as nossas relações em termos da coisa mais importante,
respeito. Somos todos irmãos de uma mesma família humana. E quando está lá no Livro dos Espíritos dizendo, quando Kardec pergunta sobre o nosso propósito de civilidade, ele diz que não, nós não somos ainda uma civilidade, uma civilização. Porque o primeiro passo de uma civilização organizada seria não deixar que os seus semelhantes passassem fome e fossem miseráveis. O que nós temos são povos organizados. Tudo bem, nós temos povos organizados. Mas ainda não temos povos fraternalmente unidos. É muita incoerência e muito fácil entender como nós estamos distantes da doutrina original de Jesus. Como nós estamos distantes, enquanto espírita, da doutrina original que Kardec estabeleceu. Porque, com a nossa ciência globalizada, o que nós estamos vendo? Que a natureza, os minerais, os animais, tudo que a natureza nos produz, prospera e cresce. Mas nós, na condição de humanos, nós estamos ainda tragicamente violentos. A fome no mundo aumenta. As doenças no mundo estão sem controle. Se nós abrirmos uma caderneta primária, você vai ver que nós não aprendemos muita coisa. Que as lições de Jesus não estão claras para nós. Nós estamos muito divergentes no essencial. Então que fique claro, irmãos, que as minhas pequenas anotações, que são muitas, mas que fique claro que quem quer estudar com profundidade vai entender por que é que o Espiritismo é uma sociedade secreta. Por que é que o Kardec tinha toda a estrutura à sua disposição para não falhar. Aconteça o que acontecer, ele não falharia. E supondo que ele viesse a falhar, ele colocou essa possibilidade. Os espíritos, os seres do mundo original foram muito claros. Se você sair, imediatamente outros serão colocados em seu lugar. Então, irmãos, que fique bem claro, na alegria que eu me sinto em transmitir essa certeza a vocês. Renovem-se, fortaleçam-se, confiem, estudem, se alimentem do Espiritismo, se alimentem do cristianismo original. E vocês vão entender por que Jesus teria dito: aquele que come desse pão jamais sentirá fome, e aquele que bebe dessa água jamais sentirá sede. É essa a mensagem que o Espiritismo tem a oferecer aos irmãos nesse momento tão conflituoso, tão difícil que a nossa família humana está vivendo. Muita paz para todos, coragem, resignação, e nos veremos em breve. Muita paz.